Olá, pessoal, como estão? Espero que estejam todos muito bem. Estamos finalizando esta semana, uma semana cheia de aprendizagens e noções novas. Então, sempre para fechar a nossa semana, nós temos então na sexta-feira o nosso querido ensino religioso. Então, registre no caderno de vocês a data 10 de julho de 2020, sexta-feira. A frase de hoje é: Deus é bom, Ele é muito bom. E seguindo então a aula de hoje, nós temos lá uma oração. Pai do céu, agradeço-lhe pela família que eu tenho. Peço que sejamos sempre unidos, que saibamos nos perdoar sempre. Que o amor e o diálogo sejam maiores que a raiva que às vezes sentimos. Pai, abraça-se para nós, eu uno a minha família em um único abraço. Amém. Então, esta oração inicial, a nossa segunda atividade de hoje, porque a primeira é este vídeo que vocês estão assistindo, tem tudo a ver com o nosso tema do ensino religioso de hoje. E o tema do ensino religioso é vivendo na comunidade familiar. Por isso que eu disse o quanto é importante a oração de hoje. Fala em perdão. É tão importante perdoar. Vocês sabem que nós, quando nós convivemos lá na nossa família, às vezes acontecem coisas que não gostamos, às vezes devemos ceder algumas, fazer outras para contentar alguém. E o perdão é uma coisa muito importante para todas as relações, mas principalmente a da nossa família. A nossa família, a nossa primeira comunidade, é o nosso berço, é o nosso lar, é a nossa história. Tudo que somos, além de nós trilharmos o nosso caminho, vem da família onde fomos criados. Então, muitas coisas que nós fazemos, que nós nos tornamos, depende desse ambiente familiar, que é a nossa comunidade familiar de casa. Então, esse tema do ensino religioso de hoje é continuidade do tema do ensino religioso da aula passada, que aprendemos sobre os tipos de comunidade. A primeira comunidade, então, que somos inseridos é a familiar, depois tem a comunidade escolar e também aprendemos sobre quem faz parte das comunidades religiosas. E hoje nós vamos falar especificamente da comunidade familiar. E lá, como letra A naquela atividade, tem retome pense da última aula do ensino religioso. Conversamos então sobre todos os tipos de comunidade que vivemos. Vocês aprenderam bem o que são as comunidades? O que é uma comunidade, pessoal? Então, é várias pessoas vivendo junto no mesmo ambiente. Na nossa casa, somos então uma comunidade familiar, a nossa família. Eu aqui na minha casa, na minha comunidade familiar, somos eu, o meu filho, o meu marido, minhas 2 gatas e minhas 2 cachorras. E aí na casa de vocês, quem faz parte da comunidade familiar de vocês? Nós todos que moramos juntos, vivemos no mesmo espaço, devemos sempre tentar viver em harmonia. E será que sempre conseguimos? Então a nossa aula hoje é especial para a nossa família, para nós pensarmos de como como você aí na sua casa, está vivendo este momento familiar. E ainda mais agora, em isolamento, em quarentena, todos bem juntinhos. Na letra B tem uma reflexão. Lembrando vocês que a reflexão sempre é para sentir e pensar. Não precisa copiar e nem fazer as respostas no caderno. É para nós respondermos mentalmente, refletirmos sobre nossas atitudes, nossos atos. A primeira pergunta lá é: quais os aspectos importantes para a convivência na comunidade familiar? O que é importante, pessoal, para nós vivermos bem na nossa casa com os nossos pais, com os nossos bichinhos, com nossos irmãos, quem mora aí com vocês?
quais pessoas formam a sua comunidade familiar, eu já contei a minha. Quero ouvir na videoconferência quem faz parte da comunidade familiar de vocês. De que maneira você colabora para a boa convivência em família? Quais são as suas atitudes diante dessas dificuldades, de alguma dificuldade que você venha a ter? Quem você procura? Um exemplo, você está com muita dificuldade de montar e pensar em como fazer o seu portfólio. Quem é que você vai pedir ajuda? Quem você vai recorrer? Eu quero só ver quais são aí, quem recorre mais para o pai, quem recorre mais para a mãe, quem pede para a irmã mais nova ou para a irmã mais velha. Vocês sabem que eu, quando tenho um problema, sempre recorro ainda. A prof tem a casa dela, a família dela, mas a prof, assim, ó, tem uma vida familiar bem junta ainda com os meus pais. Então, quando eu tenho qualquer problema, qualquer coisa que acontece comigo, as primeiras pessoas que eu vou, peço ajuda, peço uma orientação, peço um conselho, ou só desabafo, às vezes, algo que está acontecendo comigo, ainda são os meus pais. Então, a prof mora bem pertinho da casa da mãe dela e do pai, e a prof vai todo dia lá ver como eles estão e aí contar e desabafar. Então, eu ainda recorro aos meus pais. E vocês? Para quem vocês recorrem quando tem alguma dificuldade? Na letra C, nós temos um texto para leitura e compreensão. Então, fala lá naquele texto, a comunidade familiar e também a comunidade religiosa ensinam as pessoas a respeitar os outros com honestidade, generosidade e justiça. Todas essas atitudes são expressões de amor ao próximo. Esse amor ao próximo não significa que seja uma pessoa desconhecida. Esse próximo é o nosso pai, a nossa mãe, irmãos, avós, tios, a secretária aí da casa de vocês, todas essas pessoas que convivem aí na casa de vocês, elas são as primeiras que devemos pensar e amar, porque nós convivemos diariamente com elas. A Bíblia diz que Deus é amor e enviou seu Filho Jesus. E Jesus, na terra, nos ensinou o seu primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o seu segundo, tão importante quanto o primeiro, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu devo amar os meus pais, a minha família, as pessoas que convivem comigo, tanto quanto eu me amo. Então as primeiras pessoas que nós devemos amar, as primeiras pessoas que nós devemos tentar conviver, perdoar, são as pessoas da nossa família. Elas são a nossa vida, fazem parte da nossa vida, da nossa história e ajudam vocês a construir a de vocês. Os pais de vocês ensinam, então, honestidade, verdade, estão agora ajudando vocês nas atividades do colégio, colaborando com as profs, nas aprendizagens de vocês. Então, os pais, a família, os avós, todos colaboram para que, além de nos tornar seres humanos do bem, do amor, também nos ensinam outros ensinamentos, desde uma receitinha, desde uma fala, nos dando força, otimismo. Olha, pessoal, a família é tão importante na vida da gente que não teriam palavras aqui para descrever nesta aula de ensino religioso o quanto é importante a nossa convivência em comunidade familiar, o quanto ela faz diferença na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, em todas as escolhas que nós vamos fazer na nossa vida. É a família que está por trás, nos dando suporte, orientações e formando também um pouco da nossa personalidade. Nós já temos ela formada, quem somos, mas a família nos ajuda a moldar, a ampliar aquilo que é bom, aquilo que nós mais sabemos fazer. Então a família nos estimula a ser pessoas boas e melhores. Os meus pais me ajudam sempre
a eu tentar ser uma pessoa melhor. Eu faço isso também com o meu filho, fazendo e ensinando ele, tentando passar para ele todos os ensinamentos do bem que uma mãe poderia ensinar, porque os pais querem o melhor para o futuro dos filhos deles. E os pais de vocês também esperam o melhor para vocês, desejam o melhor para vocês sempre. Às vezes a gente tem umas briguinhas então com os filhos, vocês com os pais de vocês, mas tudo isso faz parte dessa comunidade familiar, porque ninguém pode sempre concordar com tudo. Então, aí a importância dessa boa convivência, desse diálogo, desta escuta entre família, na hora das discussões e enfrentamentos de problemas, tá bom? A letra D é uma compreensão pequena ali para vocês responderem. Essa é para vocês responderem, tá? Não é uma reflexão. Realmente é para vocês responderem e escreverem a resposta no caderno. Como é possível demonstrar amor pelas pessoas da nossa comunidade familiar? O que vocês fazem aí na casa de vocês para demonstrar o quanto vocês amam os familiares de vocês, o pai, a mãe, os irmãos, os avós? Será que é eu dando presente? Ou será que eu sendo uma pessoa boa e colaborando em todas as atividades da casa? Pensem e respondam. Depois tem lá, você costuma praticar algum gesto de generosidade com as pessoas da sua comunidade familiar? Se sim, quais gestos? Eu vou dar um exemplo. O pai da prof já é idoso, tem 76 anos. E nós nos preocupamos muito quando meu pai sai na rua de carro. Então, sempre que o meu pai precisa ir em algum lugar, adivinhe quem vai com ele de copiloto? Eu vou lá sempre com meu pai, ajudo a minha mãe nas atividades, ajudo o meu marido a arrumar o caminhão quando ele vai viajar, que ele é caminhoneiro, ajudo o meu filho também nas suas atividades escolares, o meu filho me ajuda nas atividades domésticas de casa, a cuidar dos meus bichinhos, a estender e recolher uma roupa, além das obrigações dele de ir bem no colégio. Vocês estão se esforçando aí para irem bem? E também nós ajudamos uns aos outros quando alguém está com problema, dando um conselho, um ouvido, né, uma escuta para ouvir. Às vezes a pessoa precisa desabafar com alguém. Então assim nós nos ajudamos aqui na minha casa, na minha comunidade familiar. E vocês? O que vocês fazem aí na casa de vocês para colaborar então com a comunidade de vocês? Que gestos solidários, que gestos de amor, de demonstração de carinho vocês fazem aí na família de vocês? Quero ouvir segunda-feira na videoconferência, de volta, de retorno ao recesso, o que vocês fazem então na família de vocês para colaborar nas atividades. Depois, na letra E, pinte as frases que indicam atitudes de generosidade. Quero ver se vocês vão saber, então, quais são as atitudes aí que tem que ser pintada. E na letra F, é uma elaboração de um parágrafo contando como está acontecendo a rotina em família na sua casa. Escreva principalmente como você demonstra atitudes de ajuda e cuidado. Então, quem ama, cuida, quem ama, zela, quem ama, respeita, quem ama, perdoa. Não ficamos emburrados dentro da nossa casa quando acontece algo que não gostamos. Isso tudo é amor. Isso tudo é viver em comunidade. Quero só ouvir cada parágrafo que vocês irão escrever aí na nossa videoconferência. Quero saber como vocês ajudam. Quero conhecer um pouquinho mais de vocês e como vocês fazem aí na casa de vocês, com a família de vocês, para viverem bem. Depois, na letra G, nós temos um ditado embaralhado. A prof vai preparar, embaralhar bem essas palavras. Faremos no retorno ao recesso às aulas esse ditado. E a letra H, então, de acordo com o código a seguir, decifre a frase enigmática. Tem uma mensagem bem bonita. Nós trabalhamos essa semana bastante com frases enigmáticas. Vocês viram uma, confeccionaram outra e hoje nós temos outra mensagem bem especial sobre a família para vocês descobrirem.
tá bom? Então eu espero que esse ensino religioso, além de nós refletirmos, toque bem no coração de vocês, aí na casa de vocês, que tipo de filho, que tipo de irmão, que tipo de neto, que tipo de pessoa vocês estão se tornando aí. Espero que pessoas do bem, espero que pessoas que colaboram aí com a comunidade familiar para viver em harmonia, em amor e vivendo muitas alegrias, tá bom? Encerramos então o nosso ensino religioso e damos sequência então à aula de hoje com cálculos de fixação do fato fundamental do número 7 que nós aprendemos esta semana. Aprendemos muitas coisas legais essa semana. Espero que vocês tenham um bom descanso. E não esqueçam que na segunda-feira, no retorno às aulas, vocês deverão apresentar também os portfólios de vocês montado e colado. Não esqueçam de deixar a primeira folha da revista sem colar nenhuma atividade, tá bom? Bom recesso para vocês, bom descanso, aproveitem então esse recesso para descansar bastante. Um abraço. Um beijo no coração de vocês. Já estou com saudades, tá bom? Um beijo, bom fim de semana, bom recesso, bom descanso para vocês. Paz e bem. Beijo.